Olá, meus queridos, como vocês estão, hein? Espero que tenha tudo ido bem aí na prova de vocês, né? Vocês fizeram prova semana passada. Semana passada ficaram. Isso aqui tá meio torto. Semana passada vocês ficaram sem matéria nova, né? Por conta da prova. Eu preferi deixar que vocês focassem só na avaliação, né? Então, sem matéria nova, só uma revisãozinha, alguma coisa assim, né? Que vocês iam ter que fazer. Mas hoje a gente volta às nossas aulas, como sempre, tá? A gente está começando o segundo bimestre, tá? O primeiro bimestre acabou dia 22 de maio, na sexta-feira passada, e hoje a gente está começando o segundo bimestre, beleza? Sobre o que a gente vai começar a falar hoje, gente? Já vou adiantando que vão ser duas aulas sobre esse tema, a de hoje e a de semana que vem, porque é um tema extenso e é um tema importante para a gente entender a história do mundo, tá? A gente vai começar a falar hoje sobre a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, eu peço desculpa para vocês porque eu tô meio gripado, não é corona, tá? Só é gripe. Então, minha voz talvez esteja um pouquinho mais pastosa, esteja um pouco diferente aí para poder entender, para poder ouvir, mas fazer o quê, né? Faz parte. Ué. Bom, pessoal, vamos lá. Segunda Guerra Mundial, tá? Hoje a gente vai começar a falar sobre o expansionismo alemão na Segunda Guerra, tá? Na pré-Segunda Guerra, na verdade, né? A gente terminou falando lá, a última vez que a gente falou dos alemães, a gente estava falando sobre a ascensão dos fascismos europeus, a ascensão dos regimes totalitários. A gente falou sobre todas as coisas que influenciaram isso, né? A política nacionalista, a quebra da Bolsa de 29, a miséria em que a Europa se encontrava no pós-Primeira Guerra Mundial e principalmente como é que isso afetou, sobretudo, a nação alemã por causa das consequências do Tratado de Versalhes, que foi assinado no final da Primeira Guerra, né? Vocês lembram do Tratado de Versalhes? Vão lembrar o que ele fazia, né? O Tratado de Versalhes, ele basicamente condenou a Alemanha a pagar uma multa muito grande para os outros países envolvidos na guerra, considerando ela a principal responsável pela Primeira Guerra Mundial, e restringiu a Alemanha em vários sentidos, principalmente em sentidos militares. Né? A Alemanha só podia ter 100 mil soldados no seu exército, não podia ter indústria bélica, não podia ter indústria aeronáutica, não podia ter marinha ou aeronáutica efetiva, né? Ela só podia ter ali um exército minúsculo, né, de 100 mil pessoas. Isso pode parecer muito, mas para os moldes que o mundo já tinha nessa época, 100 mil pessoas é muito pouco, tá? Para um exército nacional é muito pouco, sobretudo um exército nacional na Europa, onde você tem no século XX uma série de conflitos acontecendo, e isso vai gerar um, como é que eu posso dizer, um incômodo, talvez, uma correlação da Alemanha com os outros países da Europa complicada, né? Porque ela vai começar, os alemães vão se sentir muito inferiorizados por conta das consequências do Tratado de Versalhes, tá? Além disso, quando a gente falou sobre a expansão nazista, né, sobre como é que o nazismo ele foi ganhar força, vai ser eleito democraticamente até dentro do território alemão, a gente falou sobre as propostas do arianismo e o antissemitismo alemão, né? E isso tudo foi importante para que os nazistas eles alcançassem o poder, tá? Vamos lembrar um pouquinho disso daí para a gente poder entender bem como é que funciona a campanha nazista logo ali nos anos próximos ao início da Segunda Guerra, tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a política nazista ela é baseada nesses dois conceitos, tá? Além do conceito totalitário e perdão, e nacionalista que os outros países da Europa também estavam enfrentando, né, com a Itália de Mussolini, com Portugal, Espanha também ali do também ocorrendo esses nacionalismos. O nacionalismo alemão ele tinha essas duas facetas a mais, né? Além dele ser um Estado nacionalista e, portanto, anticomunista, né? Lembra que o nacionalismo ele tem uma faceta anticomunista bastante clara por conta da sua questão, porque o comunismo tem como uma questão central nessa época ali o internacional comunismo, né, que vai ser a proposta do Marx no final do seu
manifesto do Partido Comunista. E o nacionalismo, ele obviamente é contra a internacionalização, né? É nacionalismo e não internacionalismo. Então, existe ali uma divergência básica entre os dois. Então, além desse caráter, o caráter do nacionalismo alemão vai se apresentar também por causa do antissemitismo e por causa do arianismo, tá? Vamos entender um pouquinho sobre arianismo para a gente poder deixar mais claro o que isso quer dizer, né? A proposta ariana, ela é, nessa época, baseada em conceitos científicos, tá? Isso é importante a gente entender. Por quê? Hoje em dia, obviamente, não existe mais essa questão de raça como um fator determinante para o ser humano na ciência, tá? Ninguém acredita mais nisso. Qualquer pessoa de qualquer nação, de qualquer raça, pode ser extremamente genial. Isso o que determina isso muito mais tem a ver com as condições que essa pessoa tem para atingir certa genialidade do que de fato condições biológicas, tá? Porém, aqui no começo do século XX, não é tão estabelecido assim essa questão, tá? Ainda se debate muito sobre como é que funciona o papel racial no desenvolvimento do ser humano, tá? Isso vem por uma coisa que a gente chama de evolucionismo social, tá? Que é uma ideia e por evolucionismo mesmo, tá? Pelo evolucionismo das espécies lá do Darwin, tá? Um braço das pesquisas nesse sentido vão falar sobre o evolucionismo do ser humano. E aí vai se pensar o quê? Bom, existem vários tipos de espécie humana no mundo, né? Existem várias raças humanas no mundo. Como é que essas raças elas funcionam? Como é que elas interagem entre si? Bom, pelo evolucionismo, vão começar a se fazer estudos e vão falar, não, tal tipo humano é mais ou menos desenvolvido do que o outro, tá? O arianismo ele propunha que os povos germânicos e alguns outros povos no mundo eles tinham atingido o mais alto grau de evolução até então, tá? Quando a gente fala isso, é importante a gente entender isso para a gente entender que a política ariana do Hitler, né, do partido nazista, não tem a ver necessariamente com cor de pele, tá? Não tem a ver necessariamente com o cara ser louro do olho azul ou ser negro, tá? Ou ser, sei lá, pardo ou qualquer coisa desse gênero. Embora também vai influenciar nisso, tá? Mas, por exemplo, né, eu falava com vocês na última aula, um dos povos que era considerados evoluídos pelo arianismo era o povo persa, por causa da história do povo persa, né, que tinha dominado muitas regiões por muito tempo. Então, a gente vai ver que existe uma correlação entre arianos europeus e persas durante a Segunda Guerra Mundial. A gente vai estudar isso daqui a pouco, tá? Dentro da Europa também, nem todo país nórdico, ou quase nórdico ali, é considerado ariano. A gente vai ver isso agora, né, quando a gente falar sobre as primeiras expansões nazistas, tá? Quando a gente falar, por exemplo, da invasão da Alemanha no território polonês, tá? Por quê? Ali naquela região, dois povos, né, duas raças coexistem há muito tempo. Os germânicos, que são aqueles que vão dar origem aos alemães, tá? E os eslavos, tá? Que aí existem vários tipos de eslavos, uma das vertentes eslavas são os poloneses, tá? Para política nazista, os arianos, né, seriam os germânicos, que estão mais evoluídos, e os eslavos deveriam ser submetidos ao governo dos arianos, tá? A gente vai ver isso daí mais para frente, tá? Enfim, né, então a gente viu ali com a quebra do 29, como é que isso vai influenciar também a Alemanha, a ascensão do nazismo e do fascismo na Europa, tá? Bom, vai acontecer o seguinte, os alemães, eles vão estar temerosos na Europa por volta dos anos 30, tá? Por quê? Primeiro por conta da grande miséria, produzida tanto pela crise do pós-guerra quanto pela grande depressão dos Estados Unidos, né, após a crise de 29, e também pelo que a gente chama de ameaça comunista, né, que ficou conhecido assim por muito tempo, a ameaça comunista, que era basicamente o medo que as nações tinham de que as ideias comunistas da União Soviética entrassem nos seus países, ou mesmo que a própria União Soviética invadisse os seus países, como ela anexou várias outras nações ao longo da sua história, tá? Na Alemanha, esse combo, né, essas duas coisas juntas vão se associar ao Partido Nazista, de modo que... Opa, que rodou aqui. De modo que
o medo que os nazistas, o medo que o povo alemão tinha, por exemplo, de uma revolução soviética na Alemanha, somado à pobreza e à humilhação que o povo alemão sofria em relação aos outros países da Europa, vão favorecer o surgimento e o crescimento do discurso nazista ali dentro. Né? Lembra que o nazista ele também se mostra anticomunista no seu discurso e ele vai ser opositor ao Tratado de Versalhes, tá? Lembra que o Tratado de Versalhes, né, todas aquelas questões que a gente acabou de falar, o Partido Nazista vai dizer que isso é demasiado, que isso é que as consequências são grandes demais para a Alemanha, e ele vai se opor a isso. Tá? Em 1933, o Hitler ele vai chegar ao poder, né? A gente já tinha falado disso. O Partido Nazista vai chegar ao poder, o Hitler vai ser chanceler alemão, e desde essa época ele já é conhecido dentro do partido por um título muito peculiar, que é o de Führer, tá? O que é o Führer? Führer, sei lá, né? A pronúncia alemã aí talvez esteja errado. O que era o Führer, né? Era o líder, tá? É uma palavra que significa líder e tem a ver com aquele que chefia, aquele que comanda o partido ou qualquer coisa nessa época, na verdade. Né? Podia ser o líder dentro de uma empresa, podia ser o líder político, podia ser o líder militar. Tem a ver com isso, tá? Isso depois vai virar um título dele, tá? Por enquanto ele é chanceler. Depois, quando ele começar, né, quando ele instituir de fato o que ele chama de Terceiro Reich, isso vai virar um título do líder da Alemanha, beleza? E ele vai se aproveitar desse medo alemão do comunismo e da miséria e da vergonha que os alemães sofrem. Os alemães sempre foram um povo muito orgulhoso. Ele vai começar então a elevar ali o seu discurso e usar isso como força para promover o antissemitismo e o arianismo dentro do território alemão, bem como usar o antissemitismo e o arianismo para promover o nacionalismo alemão, tá? Lembrando que ele vai usar isso por quê? Né? Porque a grande proposta do Partido Nazista é a nação alemã como principal nação europeia, tá? Como ter o grande império alemão ali, né? A grande nação alemã de volta, tá? Bom, o governo nazista ele vai começar, então, depois que ele é tomado... Ô, gente, isso aqui tá caindo muito hoje. É porque eu fico esbarrando no fone. Ele vai começar a promover uma recuperação da indústria alemã para poder não só aumentar a força econômica do país, como também para combater a miséria, o desemprego e tudo que estava acontecendo ali dentro. Isso vai ser bem sucedido, tá? Ele vai até ser bastante bem sucedido nisso. Isso daí, essa recuperação da indústria, vai ocupar quase toda a década de 30, tá? Ele vai começar a assumir o poder em 33 e ele só vai começar as suas expansões em 1938, tá? A guerra começa em 39, ou seja, a maior parte do governo de Hitler pré-guerra ele vai estar realmente focado em questões intra-alemãs, tá? Além de promover a recuperação da indústria, ele vai começar também a promover a recuperação do exército alemão, tá? Isso é bastante interessante, por quê? Porque quando ele começa a promover essa recuperação militar, ele vai começar a descumprir o Tratado de Versalhes, porém, ele não vai sofrer sanções dos países que fizeram a Alemanha assinar esse tratado. A Inglaterra e a França, sobretudo, deveriam, ao menos em teoria, ficar em cima, né? Ficar ali olhando o que a Alemanha estava fazendo, para não permitir que, por exemplo, o exército passasse da quantidade de pessoas, para não permitir que houvesse indústria bélica dentro da Alemanha, para não permitir que o tratado fosse desrespeitado. Porém, eles vão fazer certa vista grossa a isso, por duas razões. A primeira delas é por causa do comunismo, né? A Rússia está lá anexando países, a Rússia está lá se expandindo, e aí eles começam a ver que a Alemanha se armar talvez seja só uma maneira de defesa para caso os comunistas entrem, tá? Tentem entrar dentro do governo alemão. Além disso, como é que eu posso dizer? Além da ameaça comunista, esses países eles também têm medo de declarar outra vez guerra contra a Alemanha e se repetir o cenário que ocorreu na Primeira Guerra Mundial. Tá? Isso é uma coisa que é muito importante. Existe um medo muito latente no pós-guerra, durante toda a década de 30,
de que outro conflito daquele volte a acontecer. Aquele foi um conflito extremamente traumático, até por causa das consequências que ele gerou, né? A gente fala aí das grandes crises e tudo mais, muita gente morre por causa disso, né? A peste que vai assolar o mundo, né? A gripe espanhola, tudo isso em consequência da guerra, vai ser muito traumático. Então essas nações, além delas terem esse cuidado de que a Alemanha armando-se pode ser uma parede ali para impedir a avançada do comunismo no Ocidente, também tem esse problema de declarar guerra. Na verdade, essa questão do comunismo não é só com a Alemanha, tá? Todos os países que vão começar a ter tendências mais autoritárias, países que não são autoritários, né, que não adotam esses regimes, a Inglaterra, por exemplo, que é tradicionalmente um país liberal, né, pelo menos desde a Revolução Industrial, ou até antes disso também, né, desde a Revolução Gloriosa, é um país de tendências mais liberais, eles não vão se opor a esses países porque eles veem ali uma forma de barrar o avanço do socialismo também, tá? Bom, então eles vão fazer vista grossa, a Alemanha vai começar a se armar, vai crescer o seu número de exércitos, né, vai passar dos 100 mil, extremamente vai passar dos 100 mil, né, vai chegar a alguns milhões de soldados, vai voltar a ter produção bélica dentro do país, vai voltar a produzir armamento de guerra, avião de guerra, tanques de guerra que eles eram proibidos e tudo vai começar a acontecer. Bom, então, em 1938, o Partido Nazista ele percebe, né, o Führer percebe que ele já tem um poderio militar bastante considerável e já podem começar a fazer as suas expansões, né, demonstrar qual é o interesse verdadeiro do Partido Nazista, que não é só manter aqueles pequenos territórios, tá? Que a Alemanha tem no momento, porque ela foi muito, lembra, né, foi totalmente desmembrada, perdeu vários territórios no final da Primeira Guerra. A primeira coisa que o Hitler vai fazer é tentar recuperar os territórios perdidos, tá? Para isso ele vai invadir em 12 de março de 1938, ele vai fazer a sua invasão à Áustria, tá? Quando Hitler invade a Áustria, lembra que o Hitler pessoalmente é austríaco, ele nasceu no Império Austro-Húngaro, né? Então ele seria austro-húngaro, mas ele de fato é austríaco ali. Então ele vai invadir a Áustria ele vai invadir, ele vai declarar como território ariano, ou seja, o território de uma raça também ariana, né? Os austríacos são germânicos. E vai acontecer uma coisa interessante, né? Ele vai anexar a Áustria, isso vai ser chamado de Anschluss, alguma coisa assim. Vai ser o episódio em que ele anexa a Áustria ao território alemão. Só que ele vai fazer isso sem guerra, tá? Ele vai invadir a Áustria no dia 12 de março de 1938. 2 dias depois ele vai declarar a Áustria como um território realmente alemão, um território anexado à Alemanha. E no dia 10 de abril do mesmo ano, ou seja, só menos de um mês depois, vai haver um referendo com o povo austríaco e 99% da população austríaca vai concordar com a anexação da Áustria pelo governo alemão e vai, na verdade, aplaudir, né, vai estar ali eufórico com a presença do governo alemão e do Hitler dentro do território austríaco. Ou seja, ele vai fazer uma anexação sem dar nenhum tiro, né? Ele não vai ter uma guerra para a anexação da Áustria, ele simplesmente vai entrar com seu exército, proclamar a Áustria seu território e o próprio povo austríaco vai louvar essa atitude e vai votar a favor da anexação da Áustria por meios bastante até democráticos, se a gente parar para pensar, pelo Partido Nazista, tá? Bom, pouco depois disso, o Hitler ele vai começar as perseguições políticas dentro da Áustria, vai prender opositores políticos, né? Fossem eles quem fossem, e vai começar também a sua política antissemita ali, tá? Lembra que antissemita é o quê, né? Antissemitismo é a política de ódio ali racial aos povos semitas, ou seja, aos povos que vêm ali do Vale Semita, vocês lembram disso do sexto ano, eu imagino, principalmente aos judeus, tá? Mas também a árabes e alguns outros povos que tem ali dentro do Vale Semita, mas principalmente aos judeus. Ele vai começar então a promover uma política antissemita, forçando judeus a fazerem trabalhos considerados indignos na época, né? Por exemplo, limpar as ruas, a limpar os bueiros, o que seja, e vai haver uma política de humilhação pública aos judeus.
em que o exército, tanto o exército alemão quanto os partidários, né, as pessoas que eram apoiadores do partido nazista, vão costumeiramente humilhar e agredir judeus nas ruas, tá? Tanto na Alemanha quanto na Áustria aqui. Bom, depois que ele vai fazer a anexação da Áustria, os interesses alemães eles se voltam à Tchecoslováquia, tá? Sobretudo a uma região da Tchecoslováquia chamada Sudetos. Sudetos é uma região dentro da Tchecoslováquia. Haviam, né, obviamente, tchecos, né, pessoas da origem racial tcheca, e também haviam germânicos, tá? Esses germânicos eram minoria, mas eles eram maioria na cidade de Sudetos, na região de Sudetos, tá? Então ali é onde volta o interesse alemão, sobretudo. Ele quer tomar a região de Sudetos porque ali tem maioria, tem uma parcela considerável de germânicos, tá? Bom, quando a Alemanha nazista ela vai começar a ter interesse na Tchecoslováquia, isso vai alarmar a França e a Inglaterra, que até então não tinham se alarmado tanto. Principalmente porque, lembra, a conquista da Áustria foi por meio democrático, em certo sentido, né? Ele entrou, mas foi acolhido pelo povo austríaco, tá? Bom, vai alarmar então a França e a Inglaterra, eles vão ficar preocupados com o expansionismo nazista, vão ver que aquilo ali está tomando uma proporção esquisita e vão organizar, junto com a Alemanha e com a Itália, a Conferência de Munique, tá? A Conferência de Munique ela foi uma reunião entre esses 4 países, Alemanha, França, Inglaterra e Itália, em que se discutiu as políticas de expansão nazistas, tá? Dentro dessa conferência, a Inglaterra e a França elas ainda tinham receio de declarar guerra ao expansionismo alemão, e por isso elas vão chegar a um acordo com o Hitler, que vai dizer que o último interesse dele de expansão é a região de Sudetos na Tchecoslováquia, que depois disso ele vai parar a sua expansão, porque ele vai ter alcançado ali todos os países do que ele chama de zona de convívio social, se não me engano, esse que é o nome, né? Que seria uma política onde todos os territórios onde os germânicos habitam estão sob o governo da Alemanha. A Inglaterra e a França elas vão achar isso daí ruim, obviamente, mas não tão ruim quanto mais uma guerra, e vão declarar, vão dizer que tudo bem, que não se opõe à anexação dessa região por parte dos alemães, contanto que seja a última região em que eles vão fazer isso. A Itália, obviamente, a Itália aqui é a Itália fascista, então ela está como apoiadora do regime nazista alemão, né, porque eles são próximos ali ideologicamente, então vai estar apoiando a Alemanha, tá? Bom, o partido nazista, na pessoa do Hitler, vai concordar com os termos, vai dizer que realmente é a última coisa que ele quer anexar. Obviamente ele não quer só isso, né, mas ele fala isso porque facilita o trabalho dos alemães, afinal de contas eles não têm que disputar guerras com a Inglaterra e com a França se a Inglaterra e a França não declararem guerra para eles, né? Então eles vão simplesmente aceitar isso daí, vão anexar a região ali da Tchecoslováquia e por um tempo vai parecer que realmente era só isso que eles queriam, mas obviamente não era, tá? Em 1939, a Alemanha vai começar a demonstrar interesse na região da Polônia, tá? Por quê? Lembra do arianismo, tá? A Polônia é um país majoritariamente de eslavos, e os eslavos eles eram considerados um povo que deveria ser dominado pelos germânicos para os nazistas, tá? Porque era em cima do trabalho dos eslavos que os germânicos deveriam viver, beleza? Inclusive os eslavos eles são um povo muito perseguido historicamente, tá? A palavra eslavo é a origem da palavra escravo, tá? Porque eles foram escravizados muitas e muitas vezes, coitados. Os poloneses eles sofreram. Bom, a Alemanha vai começar a mostrar interesse, então, em invadir a Polônia. E conforme esse interesse ele vai crescendo, Inglaterra e França vão começar a criar tratados políticos com a Polônia, na esperança de que esses tratados eles vão desencorajar o partido nazista a invadir a Polônia. Porque caso eles invadissem, haveria guerra declarada também com a Inglaterra e a França, tá? Lembrem que Inglaterra e França foram embora, né, na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos tenham sido decisivos, os Estados Unidos e Rússia tenham sido decisivos, não é? Inglaterra e França foram os países mais importantes da Primeira Guerra. Por quê? Porque foram os países onde as batalhas aconteceram. Então foram os exércitos que mantiveram as forças inimigas detidas, tá? Então eles tinham um nome e uma
uma devoção ali popular na Europa muito grande por terem sido os grandes países que conseguiram permanecer lutando por tanto tempo, tá bom? Então, Inglaterra e França começam a fazer tratados com a Polônia na esperança de desencorajar o Hitler. O Hitler, por outro lado, inspirado talvez pelas próprias consequências da Conferência de Munique, ele não acredita de maneira nenhuma que a Inglaterra e a França vão ter coragem de declarar outra guerra do tamanho que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, movido por essa crença de que não vai dar nada, ele vai invadir a Polônia, tá? Então, no dia 1º de setembro de 1939, na madrugada do dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia e com a invasão da Polônia dá-se início à Segunda Guerra Mundial, tá? Polônia, obviamente, vai declarar guerra e junto com ela, França e Inglaterra, tá? Os principais países do conflito são França, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia pelo lado dos aliados, tá? Que são a força ocidental que vai fazer frente à Alemanha nazista, e pelo lado do eixo, né, que seriam os expansionistas ali, os regimes totalitários. Não só, tá? Porque vamos lembrar aqui que a União Soviética também é um regime totalitário, tá? Mas, por lado da Alemanha nazista, vão estar Alemanha, Japão e Itália, beleza? Pessoal, essa é a introdução à Segunda Guerra Mundial. Semana que vem a gente vai falar do conflito propriamente, hoje a gente falou só sobre as expansões que vão gerar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tá? E sobre um pouco do panorama anterior a ela, tá bom? Estou enviando para vocês um arquivo de texto como sempre. A unidade que vocês vão trabalhar é a unidade... Depois eu passo para vocês ele no texto, eu não lembro agora certinho. Mas eu sei que talvez vocês não tenham o livro físico. Porém, existe o livro, o próximo livro de vocês está na plataforma do Plural, dá para acompanhar por lá. Beleza, gente? Então é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.